Ao ver essa cena, Gun entende na mesma hora que a força real de Lin Yu está muito acima do nível de um simples Ghost Lord de 4ª classe. Até um fantasma feroz experiente teria dificuldade para sair de um desabamento desses sem ferimentos, mas Lin Yu está ali completamente ileso. Dessa vez, Lin Yu não esconde a raiva. Olhando diretamente para o incorporador, ele mostra sua insatisfação com o projeto residencial, criticando abertamente a péssima qualidade da construção e apontando defeito atrás de defeito sem segurar nada. Gun se vira imediatamente para o pai do representante de classe e exige uma explicação. Como aquele fantasma é o responsável por supervisionar essa parte do projeto, Gun pergunta por que problemas tão graves de qualidade na construção foram permitidos. Claramente abalado e começando a entrar em pânico, o fantasma pede alguns minutos para investigar. Ele diz que vai encontrar o encarregado da obra imediatamente e conseguir respostas claras sobre o que causou o desastre. Percebendo quanto a situação ficou séria e sem querer ofender ainda mais os dois jovens, Gun pede desculpas com sinceridade a Lin Yu e secretário Bai. O tom dele agora está muito mais pesado, sem nada da confiança de antes. Lin Yu, ainda calmo e controlado, diz que algo assim não é suficiente para assustá-lo. Mesmo assim, ele questiona de forma direta se o incorporador realmente escolheu empreiteiros confiáveis para um projeto tão importante e caro. Gun lança um olhar furioso para o pai do representante de classe, deixando claro que sua paciência acabou. Ele promete que todos os responsáveis serão punidos e que cada problema escondido e cada defeito visível serão corrigidos o mais rápido possível. Observando tudo com atenção, secretário Bai percebe que Lin Yu destruiu o prédio de propósito. Chocado em silêncio, ela começa a tentar entender o que exatamente ele está planejando e qual pode ser seu verdadeiro objetivo daqui para frente. Enquanto isso, o encarregado da obra chega com uma ferramenta de engenharia e começa a examinar os materiais restantes. Ele verifica cuidadosamente a resistência e o estado dos componentes da construção, tentando determinar o verdadeiro motivo da estrutura ter cedido. Depois de algum tempo, o encarregado relata o que encontrou. Ele diz que os materiais da laje eram de má qualidade, o que causou um problema de distribuição desigual de carga e acabou levando ao desabamento. Ao ouvir isso, o pai do representante de classe finge indignação e condena em voz alta a suposta incompetência dos operários. Ele imediatamente ordena que o problema seja resolvido sem demora e ameaça os trabalhadores ali mesmo. Se eles não corrigirem a falha, então podem esquecer qualquer pagamento. Um dos trabalhadores não aguenta mais acusações tão injustas e dá um passo à frente para falar. Ele diz que os construtores não têm culpa pelos materiais ruins, porque os fornecedores foram escolhidos e indicados pessoalmente pelo próprio pai do representante de classe. O encarregado da obra acrescenta outra verdade desagradável à cena. Ele afirma que os trabalhadores não recebem há mais de 2 meses e exige que os salários atrasados sejam pagos imediatamente antes que alguém ouse continuar culpando os operários. Em vez de responder direito, o fantasma insulta os trabalhadores com grosseria e os acusa de serem descuidados, inúteis e nada profissionais. Gun corta isso na mesma hora, impedindo que ele jogue a culpa nos outros, e exige uma explicação direta sobre de onde vieram os materiais e qual era a qualidade real deles. O pai do representante de classe tenta às pressas acalmar o incorporador. Ele explica que está enfrentando apenas dificuldades financeiras temporárias e afirma que espera resolver o problema de dinheiro em breve. Gun se recusa a tolerar esse tipo de negligência por mais tempo. Ele declara com firmeza que não vai pagar por uma obra de má qualidade e insiste que todo o padrão de construção deve ser seguido à risca. Mesmo assim, o pai do representante de classe ainda grita com os trabalhadores, mandando que retomem a obra de acordo com as normas ou não receberão uma única moeda. Um trabalhador finalmente explode e chama o fantasma exatamente pelo que ele é, um mentiroso e um trapaceiro. Ele se recusa a continuar trabalhando por mais 1 minuto e exige o pagamento imediato da dívida dos últimos 2 meses, chegando até a ameaçar expor toda a verdade se for preciso. O fantasma fica furioso com tamanha afronta. Aos olhos dele, um subordinado de nível tão baixo jamais deveria ousar falar com ele nesse tom, muito menos desafiá-lo abertamente e fazer exigências na frente de todo mundo. O trabalhador encara de volta e diz que já não tem mais nada a perder.
Num acesso de raiva, ele arremessa uma ferramenta de medição direto no pai do representante de classe, sem se importar mais com as consequências. Então o encarregado da obra declara em voz alta que a verdade não vai continuar escondida por muito tempo. Em breve, diz ele, toda a cidade vai saber que esse suposto conjunto de elite não passa de um grupo de prédios prestes a cair, feitos com materiais horríveis. Ao ouvir isso, o pai do representante de classe entra imediatamente em pânico por dentro. Com medo de que o escândalo se espalhe, ele decide que a única forma de manter o controle é silenciar os construtores para sempre, assim poderá continuar enganando futuros compradores. Na mente distorcida dele, matar o encarregado vira a solução perfeita. Se a testemunha morrer, a verdade morre junto, e até esses quase escombros ainda poderão ser vendidos para clientes desavisados. Ele ataca o encarregado da obra sem hesitar, só para perceber de repente que Lin Yu já ergueu uma poderosa barreira protetora de energia ao redor do fantasma. O fantasma imediatamente volta toda a sua fúria contra Lin Yu e o acusa de estar envolvido em tudo o que aconteceu. Ele exige 50 milhões em compensação e ameaça usar violência caso Lin Yu se atreva a revelar qualquer uma dessas coisas para o lado de fora. Lin Yu permanece completamente indiferente diante da ameaça. Num tom calmo, quase despreocupado, ele diz que esse tipo de intimidação não significa nada para ele e deixa claro que as ameaças do fantasma não têm poder algum diante dele. O pai do representante de classe já não consegue esconder o choque e a confusão crescente. Ele simplesmente não consegue entender como um Ghost Lord de quarta classe poderia ter uma força tão absurda e técnicas tão poderosas. Sem mais confiança em si mesmo, o fantasma se vira para Gan em busca de ajuda. Ele pede que o incorporador fique ao lado dele e o ajude a lidar com Lin Yu e também com os trabalhadores rebeldes da construção. Gan recusa de forma direta e deixa a situação bem clara. Lin Yu não é responsável por nada disso, e toda a culpa pelo desastre, pela fraude e pelo caos recai inteiramente sobre o pai do representante de classe. Gan admite com amargura que falhou ao julgar o caráter dos outros. Ele diz que claramente não entende os fantasmas tão bem quanto achava, senão jamais teria permitido que um fantasma tão podre e desprezível cuidasse dos seus negócios. Por fim, o incorporador decide que esse assunto não pode terminar de forma leve. Ele parte para punir brutalmente o pai do representante de classe, e essa decisão joga o outro fantasma num frenesi de raiva e ódio venenoso. Uma luta feroz explode quase no mesmo instante. Gan desfere um golpe pesado e poderoso que arremessa o fantasma pelos ares antes de esmagá-lo com força no chão, numa cena humilhante. Quebrado e apavorado, o pai do representante de classe rasteja até Lin Yu e implora por misericórdia. Com a voz trêmula, ele afirma que é apenas um pequeno empresário e diz que enganar os outros é simplesmente uma parte normal e inseparável da vida no mundo dos fantasmas. Lin Yu olha para ele friamente e fica ainda mais certo de que esse fantasma merece morrer. As ações dele não envolveram apenas fraude, elas colocaram incontáveis vidas inocentes em risco, e um mal desse tipo não pode ficar sem punição. Lin Yu lembra a todos os presentes da verdade mais assustadora. Se o prédio tivesse desabado depois que as pessoas se mudassem, dezenas de vidas poderiam ter sido perdidas num instante, e a dimensão da tragédia seria inimaginável. Sem mais paciência nenhuma, Lin Yu afirma com firmeza que sua misericórdia acabou por hoje. Então, sem hesitar, ele desfere um chute brutal no fantasma e encerra a questão de vez. Os fantasmas próximos assistem em silêncio, completamente chocados, enquanto a força vital começa a deixar o pai do representante de classe. A cena é sombria e definitiva, sem deixar dúvida de que o fim dele realmente chegou. Gan fica parado ali e de repente sente todo o peso da realidade cair sobre ele. Ele percebe que despejou uma quantidade enorme de esforço, dinheiro e anos no conjunto Sunset of the Soul, e agora que a construção foi congelada, talvez todo esse investimento tenha sido perdido. Quanto mais ele pensa nisso, pior fica. O projeto que ele passou décadas construindo agora está à beira da falência, e ele teme que em breve não tenha dinheiro nem para sobreviver, muito menos para sustentar a família. Então Lin Yu faz uma pergunta simples a Gan, se ele teria alguma objeção caso o vencedor tomasse a alma do derrotado como espólio. Gan responde sem hesitar que, no mundo dos fantasmas, os troféus naturalmente pertencem ao vencedor.
Gan então admite que não consegue nem suportar olhar para o prédio destruído de novo. Mesmo assim, ele diz a Lin Yu para não se preocupar, prometendo que nunca mais vai enganar clientes. Ele afirma que pretende vender os bens da família em poucos dias e deixar a cidade para sempre. Lin Yu diz para ele não entrar em pânico e afirma que não há necessidade nenhuma de deixar a cidade. Com uma voz calma e segura, ele promete que vai encontrar uma maneira de lidar com as perdas e resolver o problema. Lin Yu olha para o incorporador com total calma e declara sua decisão de forma direta. Ele diz que pretende comprar essa propriedade, e não como uma ideia passageira, mas como um movimento sério e bem pensado. Então, sem a menor hesitação, o jovem deixa sua verdadeira intenção bem clara. Ele diz que não veio ali para comprar só uma casa ou um apartamento, vai comprar o conjunto residencial de elite inteiro de uma vez. Os trabalhadores da obra ficam chocados ao perceber que afinal eles não vão ser abandonados. Aos olhos de Lin Yu, trabalhadores comuns jamais deveriam ser obrigados a sofrer só porque alguns fantasmas desprezíveis foram gananciosos, corruptos e sem vergonha. Lin Yu anuncia calmamente que, a partir deste momento, ele vai assumir pessoalmente a administração do projeto. Ele deixa claro que a construção do conjunto residencial vai voltar aos trilhos e ser concluída no prazo sob sua supervisão. O encarregado da obra mal consegue acreditar no que está ouvindo. A situação inteira mudou tão de repente que, mesmo agora, ele ainda acha difícil aceitar que tudo tenha sido resolvido de um jeito tão inesperado. Lin Yu pergunta ao encarregado fantasma quanto o antigo chefe ainda deve aos trabalhadores. O encarregado responde que o valor não pago é de 8 milhões de Minbi, e Lin Yu quita a dívida inteira na hora, além de acrescentar mais 2 milhões como bônus para a equipe. O fantasma fica completamente atordoado com o que vê diante dos olhos. Em todos os seus anos, ele nunca tinha visto pessoalmente uma nota bancária de 10 milhões de Minbi, muito menos alguém entregando esse valor com tanta naturalidade. Mesmo assim, o encarregado não se apressa em pegar o dinheiro da mão de Lin Yu. Vendo a hesitação dele, Lin Yu olha diretamente e pergunta do que exatamente ele ainda está duvidando. O encarregado responde com sinceridade. Ele diz a Lin Yu que construção não é um trabalho simples, mas um ofício complicado, e antes de aceitar qualquer coisa, quer saber se esse jovem realmente entende o que esse tipo de trabalho exige. Enquanto fala, o fantasma aponta para o prédio destruído ali perto. Ele diz que, nesse ramo, até um pequeno descuido pode derrubar uma estrutura inteira e transformar uma casa num desastre. Lin Yu não discute. Em vez disso, ele chama Jin Lian, e o artesão fantasma responde calmamente que, quando o assunto é construção, podem confiar totalmente nele, porque vai cuidar de tudo direito. Então o secretário Bai dá um passo à frente e diz aos trabalhadores da obra que as coisas mudaram. Daqui em diante, eles vão trabalhar sob um novo supervisor totalmente qualificado, então já podem parar de se preocupar com a possibilidade de ficarem sem direção. Gan continua cauteloso mesmo depois de ouvir que o protagonista tem um artesão fantasma ao seu lado. Um traço de suspeita ainda permanece em sua mente, e ele não consegue deixar de se perguntar se essa ligação tem algo a ver com o desabamento anterior. Mesmo com essa suspeita, o incorporador ainda sente uma gratidão sincera por Lin Yu. Afinal, foi Lin Yu quem expôs o pai do representante de classe e forçou toda a sujeira e corrupção dele a virem à tona. Jin Lian diz com voz firme que ele pode até ter muitas habilidades, mas habilidade sozinha nunca é suficiente. Sem materiais de alta qualidade para trabalhar, nem o melhor artesão do mundo consegue criar algo realmente bom. Ele continua explicando que, para uma construção adequada, existe um material essencial que precisa ser usado, Silver Heart. Segundo Jin Lian, esse é o material que realmente reforça uma estrutura e dá a ela uma resistência duradoura. Os trabalhadores ficam chocados no instante em que ouvem esse nome. Silver Heart não é um material qualquer, mas um metal precioso normalmente reservado para forjar armas de alto nível, não algo que as pessoas usam casualmente em construção. Lin Yu coloca o dinheiro nas mãos do encarregado e pergunta mais uma vez, de forma clara e séria, se ele está disposto a trabalhar com eles. O tom é calmo, mas a oferta é sincera e não deixa espaço para mal-entendido. Dessa vez, o encarregado fantasma entende perfeitamente que tipo de oportunidade está diante dele. Com um chefe como Lin Yu,
os trabalhadores não vão mais precisar temer salários atrasados, então ele aceita a proposta sem hesitar mais. Então Lin Yu se vira para seus próprios fantasmas e informa que o encarregado agora é oficialmente um dos seus. Ele manda que comecem a atualizá-lo sobre os assuntos atuais e garantam que ele entenda tudo o que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, Lin Yu percebe que Gan ainda tem muitas dúvidas sobre o que vem a seguir. Em vez de deixar as coisas em aberto, ele sugere que discutam logo a cooperação futura e resolvam tudo de uma vez. Gan se oferece para vender o complexo de luxo ao jovem por 30 milhões de Minbi. Mesmo ao dizer esse preço, porém, a conversa deixa claro que esse valor não parece realmente justo na situação atual. Ao ver a reação, o incorporador abaixa o preço rapidamente. Depois de uma breve pausa, ele reduz o valor de 30 milhões para 28 milhões, claramente tentando tornar a venda mais aceitável. Mas Lin Yu o surpreende completamente. Em vez de pechinchar para baixar ainda mais, ele diz que está disposto a pagar 50 milhões de Minbi pelo complexo inteiro, porque aos seus olhos esse é o preço justo e correto. Gan fica visivelmente radiante no momento em que ouve esse número. A expressão dele muda por completo, e ele diz na hora que vai preparar imediatamente o contrato de compra para que a transação seja concluída sem demora. Pouco depois, secretária Bai leva o contrato até Lin Yu. Depois de analisar tudo com cuidado, ela diz a ele que os termos estão escritos corretamente, a estrutura do documento está clara e o acordo é transparente, sem armadilhas escondidas. Então Gan examina o contrato assinado com bastante atenção. Conforme os olhos dele percorrem o documento, ele descobre o nome registrado do jovem e percebe, surpreso, que Lin Yu está listado como imperor. Lin Yu tira as notas bancárias impregnadas com energia Yin e as entrega aos fantasmas, dizendo para contarem tudo com cuidado. Depois que o pagamento é confirmado, os fantasmas o parabenizam, reconhecendo que o complexo de luxo agora pertence oficialmente a ele. Gan estende a mão e aperta firmemente a de Lin Yu. Num tom muito mais respeitoso do que antes, ele diz que está totalmente disposto a continuar cooperando com ele no futuro. Depois que tudo é resolvido, Lin Yu se vira e deixa a área do escritório. Antes de ir embora, ele diz calmamente que com certeza voltará a entrar em contato com a empresa de Gan, deixando claro que esse não será o último negócio entre eles. No momento, Ghost Town está claramente em declínio, e a atmosfera de estagnação pode ser sentida em toda parte. Gan espera em silêncio que mais compradores tão ricos quanto Lin Yu apareçam logo, para que a cidade finalmente possa começar a se recuperar e crescer de novo. Secretária Bai ainda está tendo dificuldade para processar o que acabou de acontecer. Ela nunca imaginou que o protagonista compraria um conjunto residencial inteiro e, sinceramente, achava que ele sairia dali como máximo um único apartamento. Na visão de Lin Yu, essa compra envolve muito mais do que só propriedade. Ao assumir o controle de um complexo de luxo, ele agora tem uma chance real de garantir uma base firme para si mesmo no mundo dos fantasmas. O mundo dos fantasmas está cheio de perigo e oportunidade a cada esquina. Para Lin Yu, uma cidade pequena e meio abandonada como essa é, na verdade, o lugar perfeito para começar a construir algo maior do zero. Lin Yu observa a secretária Bai com mais atenção e percebe que ela é capaz, confiável e rápida de raciocínio, mas uma pessoa sozinha não consegue carregar tudo. Mais gente vai ser necessária. No fundo, ele já decidiu que essa cidade será o lugar onde começará a construir seu nome, formar conexões, reunir influência e crescer até se tornar uma grande figura. Nesse momento, o sistema monetário se manifesta e informa ao jovem que ele recebeu uma recompensa. A missão pela qual ele vinha trabalhando agora foi oficialmente concluída. Como recompensa, Lin Yu recebe uma Spiritual Power Tincture, uma bebida mágica rara e de alta qualidade. Ela é descrita como superior até mesmo ao Soul Wine, com o poder de aumentar bastante a força espiritual e aprofundar a compreensão de quem a usa. Lin Yu tira a tintura e a mostra para os outros. Enquanto explica, ele diz que essa bebida extraordinária vai ajudá-lo a recuperar suas forças e, ao mesmo tempo, elevar seu cultivo e seu nível geral. Os fantasmas ficam imediatamente atordoados com a fragrância da Spiritual Power Tincture. O aroma mágico é tão rico e inebriante que só de respirar já enche a mente deles com uma estranha sensação flutuante de euforia.
Imperor Du diz com confiança que, para ele, apenas um único gole dessa tintura já seria suficiente para recuperar sua antiga patente. As palavras dele fazem o valor desse líquido parecer ainda mais impressionante. Então Lin Yu pergunta aos seus fantasmas quanto eles acreditam que conseguem suportar. Jin Lian responde com sinceridade que os corpos deles jamais aguentariam uma garrafa inteira, mas até metade de uma já deveria bastar para que eles avançassem e se tornassem espíritos ferozes. Ao ouvir isso, o jovem sorri e faz uma declaração simples. Esta noite, diz ele, todos vão elevar o nível espiritual juntos e aproveitar essa chance para ficarem mais fortes como um só grupo. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, Lin Yu e seus fantasmas sobem até o topo de um prédio alto. Ali, cercados pelo vento frio e pelo luar prateado, eles começam a beber juntos a Spiritual Power Tincture. Secretary Bai é a primeira entre eles a avançar de nível. Ela já estava no pico de um espírito maligno e agora, com a ajuda da energia impura, consegue romper essa barreira e se tornar um fantasma feroz. Então Imperor Du provoca Jin Lian, dizendo que ele é melhor beber mais do que Secretary Bai se não quiser ser superado por ela. A fala tem um tom competitivo, mas também deixa o clima mais leve. À medida que o poder da tintura se espalha, Lin Yu vai caindo aos poucos num estado parecido com transe. Ele consegue sentir enormes correntes de energia Yin atravessando seu corpo e penetrando em cada parte dele como uma maré avassaladora. Logo, Lin Yu e todos os seus fantasmas começam a liberar uma quantidade gigantesca de energia Yin. Para evitar chamar atenção indesejada, ele usa rapidamente suas cartas mágicas para criar um disfarce e esconder a presença incomum deles dos de fora. Lin Yu só havia avançado recentemente para a 4ª classe, então essa nova evolução é muito importante. No fundo, ele espera que, com o apoio da Spiritual Power Tincture, consiga saltar direto para a 5ª classe. De pé no topo do prédio, cercado pelo luar e por uma força espiritual crescente, Lin Yu ouve o sistema monetário informar o resultado. Seu nível atual subiu oficialmente para o patamar de um Spirit Lord de 5ª classe. Mas o sistema monetário não para por aí. Ele imediatamente anuncia uma nova missão para o protagonista. Ele precisa gastar 100 milhões de um jeito que garanta que seu nome será lembrado pela história. Os pensamentos do protagonista são interrompidos de repente quando seus fantasmas contratados sobem até o terraço para se juntar a ele. A chegada deles quebra o silêncio da noite e o tira da concentração na mesma hora. Lin Yu se vira para os seus fantasmas e os observa com atenção. Com uma curiosidade bem clara nos olhos, ele se pergunta o quanto a força e as habilidades deles aumentaram depois de beber a poção. Secretary Bai e Jin Lian conseguiram avançar com sucesso para o nível de espíritos ferozes. Já Imperor Du teve um crescimento ainda mais impressionante, porque agora ele alcançou a patente de um fantasma de nível demoníaco. Antes de conhecer o protagonista, Jin Lian era apenas um artesão comum, sem nenhum futuro notável à vista. Naquela época, ele jamais teria imaginado que um dia subiria tanto a ponto de se tornar um espírito feroz. Profundamente emocionados, os fantasmas se curvam respeitosamente diante do protagonista, um após o outro. Eles agradecem sinceramente ao jovem por ter lhes dado um presente tão valioso e mudado completamente o destino deles. Lin Yu diz calmamente que cuidar dos seus fantasmas é simplesmente parte da sua responsabilidade como mestre deles. Depois, num tom leve, mas cheio de significado, ele fala que, se eles realmente quiserem agradecê-lo, então podem continuar ao lado dele e segui-lo daqui em diante. Lin Yu então diz aos fantasmas que, agora que alcançou um novo nível, até mesmo a administração da escola já não parece tão assustadora assim para ele. Com a força que tem no momento, ele se sente muito mais confiante do que antes. Uma professora se aproxima e entrega a Lin Yu um pedaço de papel, dizendo que ali está a pergunta mais recente do próximo teste. Segundo ela, a prova vai exigir que os alunos expliquem o que de fato era a premiação. No instante em que ouve isso, o jovem entende a que ela está se referindo. Eles claramente estão falando do certificado de honra que havia sido encontrado antes no arquivo. A professora está prestes a revelar a resposta ela mesma, mas Lin Yu fala primeiro e interrompe com naturalidade. Ele diz que a resposta é uma recompensa dada pela participação ativa na vida escolar. A professora fica visivelmente chocada com a resposta dele.
Ela não consegue entender como o protagonista descobriu a resposta tão rápido, ainda mais sendo uma questão que deveria ser difícil. Então Lin Yu se prepara para compartilhar a resposta com os colegas de classe também. Ele aponta que os alunos deveriam se ajudar quando o assunto é conhecimento, porque todos merecem ter a chance de se formar naquela escola. Os outros alunos olham para o protagonista com admiração e gratidão. Aos olhos deles, ele quase virou um herói só por estar disposto a compartilhar a resposta de uma prova tão difícil. Uma das alunas comenta que não viu o representante de classe em lugar nenhum naquele dia. Ela até começa a suspeitar que Lin Yu possa ter feito alguma coisa e o forçado a sair da escola. Lin Yu responde calmamente que não fez nada ao representante de classe pessoalmente. Mas acrescenta, com um leve tom de duplo sentido, que não pode dizer o mesmo sobre o pai do garoto, com quem teve uma conversa bem memorável no dia anterior. Os alunos não ficam totalmente convencidos com essa explicação. Eles acreditam que o protagonista está escondendo a verdade deles e continuam suspeitando que Lin Yu é o verdadeiro motivo de o representante de classe não ter aparecido. Lin Yu então vai até os jogadores e percebe imediatamente a tensão estampada no rosto deles. Sentindo que algo está errado, ele pergunta o que aconteceu ontem enquanto ele estava fora. Uma das garotas responde com sinceridade e diz que se sentiu profundamente inquieta o tempo todo. Sem o protagonista por perto, ela ficou assustada e desconfortável, como se algo terrível pudesse acontecer a qualquer momento. Goodman explica que eles continuaram investigando o dormitório depois que Lin Yu foi embora. Infelizmente, apesar de todo o esforço, ainda assim não conseguiram encontrar nada útil nem descobrir qualquer pista real. Lin Yu diz que esta noite vai ser diferente e que finalmente eles vão descobrir a verdade. Ele faz uma suposição séria de que a biblioteca é o verdadeiro local da Death Number 213, e nesse momento um dos alunos se aproxima dele. O aluno entrega a ele um pedaço de papel dobrado e diz que alguém pediu especificamente para repassar aquele bilhete. Pelo tom dele, fica claro que a mensagem era destinada apenas a Lin Yu. Assim que o bilhete aparece, os jogadores começam a brincar. Eles riem e provocam Lin Yu, dizendo que talvez ele tenha acabado de receber uma carta de amor de algum admirador fantasma. Mas, depois de ler, Lin Yu vê que o bilhete não tem nada de brincadeira. Quem enviou exige de forma insistente que ele fique depois da aula, e o jovem percebe imediatamente que suas ações recentes chamaram a atenção de alguém muito mais sério. Goodman logo se oferece para ir com ele e ajudar caso alguma coisa dê errado. Lin Yu agradece a preocupação, mas diz calmamente que vai ficar bem e que desta vez precisa ir sozinho. Na verdade, ele já está ansioso para encontrar o misterioso fantasma imortal conhecido como Ao-san. No horário combinado, Ao-san vai encontrar Lin Yu pessoalmente. Com uma voz controlada, o fantasma comenta que o jovem foi transferido para a escola há apenas 5 dias, mas de algum jeito já conseguiu se adaptar extremamente bem. Lin Yu observa Ao-san cuidadosamente da cabeça aos pés antes de responder. Num tom calmo e difícil de decifrar, ele diz que também já ouviu bastante sobre ele. Sem qualquer aviso, a atitude de Ao-san fica afiada e agressiva. Ele diz ao jovem que não tem a menor intenção de ignorar o fato de Lin Yu estar distribuindo respostas de graça para os outros alunos. Ao-san então solta outro comentário perturbador. Ele diz na cara que sabe quem matou os 3 delinquentes do segundo grupo, fazendo o clima ficar instantaneamente mais frio e pesado. O fantasma deixa claro que ele mesmo nunca deu a resposta do novo teste para ninguém. Então encara Lin Yu com um olhar duro e exige saber como o jovem aprendeu a resposta correta. Lin Yu responde sem demonstrar o menor sinal de pânico. Com naturalidade, ele diz que é um homem muito rico, então para alguém como ele comprar respostas não é exatamente algo difícil. Ao-san rejeita essa explicação na hora. Ele diz que os exames finais são completamente diferentes das provas comuns, porque as perguntas são escritas apenas instantes antes do exame começar e nem mesmo os professores conseguem saber as respostas antecipadamente. Nesse caso, declara Ao-san, ninguém além dele poderia descobrir as respostas antes da prova. As palavras dele estão cheias de confiança, como se só ele estivesse acima das regras que todos os outros precisam seguir. Então Ao-san faz sua proposta. Ele diz que, se o protagonista estiver disposto a demonstrar o respeito e a honra devidos,
pode garantir que Lin Yu passará na próxima prova sem falhar. Lin Yu, no entanto, está interessado em outra coisa completamente diferente. Ele quer saber por que Ao-san conhece todas as respostas dos testes, e suspeita que a razão é simples: o fantasma deve ter estado diretamente envolvido nos acontecimentos de 15 anos atrás. No momento em que essas palavras são ditas, Ao-san perde o controle do temperamento. A raiva surge no rosto dele ao perceber que esse jovem já sabe muito mais do que deveria. Ao-san declara friamente que ninguém tem o direito de se meter nos assuntos dele. Assim que termina de falar, ele reúne um campo de energia na mão e ataca Lin Yu sem hesitar. Lin Yu lida com o ataque com uma facilidade chocante. Ele desvia o golpe de forma limpa, e essa defesa tão simples deixa a criatura fantasma genuinamente assustada pela primeira vez. Nesse momento, Lin Yu sente claramente a diferença em si mesmo. Desde que avançou para a 5ª classe de Spirit Lord, lutar contra fantasmas ferozes ficou muito mais fácil e muito menos desgastante do que antes. Então o protagonista redireciona a própria energia ofensiva do fantasma de volta contra ele. Uma explosão violenta acontece na mesma hora, e a onda de impacto arremessa Ao-san com força para longe. O braço esquerdo de Ao-san fica gravemente danificado com o impacto. Mesmo assim, ele imediatamente começa a tentar restaurá-lo, usando uma técnica de regeneração para se recuperar do ferimento. Lin Yu fica genuinamente surpreso ao ver esse tipo de regeneração. Nesse instante, ele percebe que seres do tipo imortal realmente existem no mundo dos fantasmas, e decide descobrir que regra especial permite o surgimento de um poder tão anormal. Ao-san lança ao jovem um sorriso frio e sinistro. Com confiança, ele diz que técnicas como essa não podem feri-lo de verdade, enquanto Lin Yu limpa a garganta e explica calmamente que não tem desejo algum de se tornar inimigo dele. O que Lin Yu quer, segundo ele mesmo, é na verdade bem simples. Ele só pretende conseguir as respostas de todos os testes e entender a verdade por trás da situação atual envolvendo aquele lugar. Ao-san rejeita imediatamente a ideia de ser comprado. Ele diz que suborno não funciona com ele, porque está preso a uma restrição que o proíbe de usar dinheiro de qualquer forma. Encarando Lin Yu com ferocidade, Ao-san deixa sua posição absolutamente clara. Desta vez, ele diz, nunca vai revelar as respostas do teste para ninguém, não importa que tipo de pressão ou tentação use. O protagonista não parece nem um pouco abalado com essa recusa. Em vez disso, ele diz calmamente que, se Ao-san não vai lhe contar a verdade, então ele mesmo vai descobrir tudo sozinho. Ao-san o avisa na hora que já sabe cada passo que o jovem pretende dar a seguir. Ele até menciona a intenção de Lin Yu de visitar a biblioteca, mostrando que esteve observando tudo mais de perto do que se imaginava. Mais tarde, os jogadores se reúnem na entrada da biblioteca da escola. Enquanto esperam, trocam opiniões sobre os acontecimentos mais recentes e especulam em voz baixa sobre o que vai acontecer em seguida. Um dos membros do grupo não consegue entender por que o protagonista simplesmente não compartilha logo com todo mundo as respostas dos próximos testes. Para ele, essa parece ser a solução mais fácil. Goodman responde num tom sério que a vida dos jogadores depende de as respostas estarem realmente corretas. Por causa disso, ele diz que nenhuma resposta deve ser passada adiante até que Lin Yu confirme pessoalmente que ela é segura. Mesmo trabalhando junto com o protagonista, Goodman continua em alerta e sugere que eles resolvam alguns detalhes com antecedência. Na visão dele, discutir as regras agora é a melhor forma de evitar mal-entendidos desnecessários e conflitos lá na frente. Lin Yu concorda sem complicar as coisas. Ele diz de forma direta que troféus, artefatos e qualquer outro ganho devem ser divididos de acordo com as regras do jogo. Quem vencer o confronto tem o direito de ficar com os espólios. A biblioteca acaba sendo muito maior do que um espaço comum de leitura. Na prática, é quase um complexo inteiro de salas, com não só um salão de leitura, mas também seu próprio laboratório, salas de desenho e até um salão de dança escondido dentro do prédio. Lin Yu analisa a estrutura e conclui que a sala 213 deveria ficar em algum lugar do segundo andar. Mas quando ele confere a planta do prédio, essa sala simplesmente não aparece em lugar nenhum, e esse detalhe ausente aumenta ainda mais a desconfiança dele. Um dos jogadores sugere, nervoso, que o número da sala pode ter sido alterado depois que alguém morreu ali.
Lin Yu não descarta essa possibilidade. Com isso em mente, decide subir para descobrir a verdade com os próprios olhos. Bem quando o grupo se prepara para se mover, o caminho deles é interrompido de forma violenta. Uma parede enorme despenca de repente bem na frente deles, selando completamente a entrada da escada e bloqueando qualquer rota para cima. Goodman encara a barreira, confuso, e pergunta com que tipo de coisa eles estão lidando. Lin Yu, ainda calmo, responde que a área foi selada por espíritos e que isso não é uma obstrução comum. Os jogadores mais novos entram em pânico na mesma hora. Eles se lembram do aviso do professor de que uma zona selada assim só pode ser criada por um espírito de alto nível ou por um artefato especialmente poderoso, e esse pensamento deixa o clima ainda mais pesado. Então, sem aviso, uma mão encosta em uma das garotas por trás. Ela se assusta na hora, o corpo inteiro trava, e ela se vira em choque para ver quem tocou nela. O que ela encontra na sua frente é um fantasma de aparência estranha encarando ela em um silêncio assustador. A forma antinatural como ele a observa só aumenta ainda mais seu medo e faz um arrepio correr pelo corpo dela. Sem conseguir suportar mais a pressão, a garota reage por instinto. Com um golpe repentino movido pelo medo, ela lança o fantasma para longe com muito mais força do que até ela mesma esperava. O fantasma é arremessado para trás pelo ar e, no instante seguinte, uma explosão grande e ofuscante acontece. Uma luz intensa invade o lugar tão de repente que todos ali são obrigados a proteger os olhos. Lin Yu observa a cena de perto sem perder nenhum detalhe. Quando a luz desaparece, ele nota pedaços quebrados de um manequim espalhados pelo chão e entende na hora que esses supostos fantasmas eram, na verdade, corpos de marionete controlados por energia Yin. Essa descoberta já revela algo importante para ele. A quantidade desses fantasmas marionete só é limitada pelo quanto de energia Yin está sendo usado para controlar e manter todos eles. Como se estivesse provando isso, um número enorme de fantasmas clonados começa a surgir por toda a área. Em poucos momentos, eles cercam os jogadores por todos os lados, formando um anel denso e ameaçador ao redor do grupo. Lin Yu reage na mesma hora ativando suas cartas mágicas. Uma barreira protetora poderosa se espalha ao redor dos jogadores, protegendo todos dos ataques e comprando tempo suficiente para entender a situação em vez de serem esmagados de imediato. A defesa criada pelas cartas mágicas se mostra incrivelmente eficaz. Não importa o quanto os fantasmas avancem, eles não conseguem romper o círculo de proteção nem forçar a entrada. Lin Yu explica rapidamente que em algum lugar por perto deve existir um artefato Yin servindo como fonte, produzindo continuamente esses fantasmas marionete. Se quiserem parar o ataque de vez, eles vão precisar encontrar esse objeto e destruí-lo. Depois disso, ele manda a cada jogador puxar uma carta com ele. Lin Yu explica que essas cartas não são enfeites, mas armas poderosas que podem ajudá-los a se defender e a contra-atacar os fantasmas. Lin Yu diz mais uma vez ao grupo que expulsar os espíritos vai exigir encontrar e destruir o artefato Yin por trás deles. Para acelerar tudo, ele sugere que eles se separem e procurem a sala 213 o mais rápido possível, já que a fonte pode estar escondida ali. Para a surpresa de Goodman, ele de repente percebe que não consegue se afastar. Com a carta mágica restringindo silenciosamente seus movimentos, ele olha para Lin Yu, confuso, e pergunta o que exatamente isso quer dizer. Lin Yu diz calmamente para Goodman ficar com ele. Ele explica que vai precisar da ajuda de Goodman para lidar diretamente com o artefato Yin, e que as habilidades dele serão importantes se quiserem que a missão dê certo. Mesmo assim, Goodman não consegue evitar suas próprias dúvidas. Uma parte dele suspeita que o protagonista simplesmente não quer que ele encontre o artefato primeiro, e outra parte sente que Lin Yu ainda não confia totalmente nele. Os dois entram em uma das salas próximas para investigar. Goodman olha ao redor e logo diz que não há nada ali, mas Lin Yu manda ele não tirar conclusões cedo demais e insiste para que eles examinem o lugar com cuidado antes de decidir qualquer coisa. Um instante depois, Goodman percebe um espelho dentro da sala e fica tenso na hora. Ele sugere que saiam imediatamente, dizendo que espelhos estão entre os objetos mais imprevisíveis do jogo, mas Lin Yu pergunta por que um Ghost Lord de quarta classe está agindo com mais medo do que um novato. Então algo se move atrás de Lin Yu.
Goodman vê de repente fantasmas de papelão começando a se materializar um após o outro, com seus corpos achatados e estranhos surgindo em silêncio das sombras. Lin Yu reage sem hesitar, levantando uma defesa com suas cartas mágicas e lançando ataques contra os fantasmas de papelão ao mesmo tempo. Seus movimentos são rápidos e controlados, sem o menor sinal de pânico. Ao mesmo tempo, Lin Yu diz a Goodman que a situação está ficando complicada porque ele não tem poder suficiente para continuar segurando a pressão de todos esses fantasmas. Ao ouvir isso, Goodman não consegue esconder a surpresa. Lin Yu continua dizendo que eles são numerosos demais. Ele afirma que não consegue repelir todos de uma vez e que vai ter que deixar alguns passarem pela sua defesa. É aí que Goodman começa a entender o que realmente está acontecendo. Aos olhos dele, o protagonista claramente está encenando, fingindo ser mais fraco do que realmente é para não precisar revelar sua força total. Então uma das garotas nota algo estranho de repente. Com surpresa na voz, ela aponta que as cartas mágicas de Lin Yu parecem ter parado de funcionar por completo. Mas em vez de continuar o ataque, os fantasmas de papelão param abruptamente de avançar contra eles. Para a surpresa de todos, eles se viram e recuam em silêncio, como se nunca tivessem tentado matar ninguém em primeiro lugar. Goodman repele 2 dos fantasmas de papelão e diz que o poder deles parece estar ficando mais forte a cada momento. Ele acrescenta que não vai conseguir aguentar por muito mais tempo e pede que todos recuem imediatamente antes que a situação piore. Lin Yu, porém, manda Goodman parar de atuar. Ele aponta que, se eles não atacarem primeiro, então as figuras de papelão também não atacam, o que significa que a situação não é como parecia no começo. Depois disso, o protagonista volta para o grupo principal de jogadores. No instante em que chega, eles o cercam e começam imediatamente a perguntar o que exatamente está acontecendo nesse lugar bizarro. Lin Yu explica que os fantasmas de papelão nunca realmente tiveram a intenção de atacá-los desde o começo. Com base no que viu, ele agora acredita que existem 2 forças separadas agindo dentro desse jogo. Ele diz que uma dessas forças está tentando guiar os jogadores até a resposta usando os testes como pistas, enquanto a outra está fazendo de tudo para atrapalhar e impedir que eles cheguem a essa solução. Em outras palavras, segundo Lin Yu, um lado quer que a verdade venha à tona, enquanto o outro está desesperadamente tentando enterrar essa verdade e mantê-la escondida. Ele explica ainda que a parede caída provavelmente foi criada pela força que tenta esconder a verdade, enquanto os fantasmas de papel foram enviados pela força oposta como sinais para guiá-los adiante. Goodman, porém, não fica satisfeito e confronta o protagonista diretamente. Ele pergunta por que Lin Yu não consultou os outros antes de remover a proteção deles, apontando que testar suposições colocando a vida dos jogadores em risco não é algo que se deva fazer de forma leviana. Lin Yu garante calmamente que os jogadores nunca estiveram realmente em perigo. Ele explica que as cartas mágicas estavam programadas para ativar a proteção instantaneamente não importava o que acontecesse, então a segurança deles estava garantida, independentemente de sua dedução estar certa ou não. O protagonista então acrescenta que qualquer jogador ali deveria ser capaz de rasgar um fantasma de papel sem muita dificuldade. Aos olhos dele, Goodman escolheu de propósito agir como se estivesse indefeso, como se não fosse capaz de lidar com uma ameaça tão simples. Lin Yu acusa Goodman abertamente de ser ardiloso e estar jogando dos 2 lados. Ele diz que Goodman claramente vem escondendo suas verdadeiras intenções em vez de ficar honestamente ao lado do grupo. Goodman rebate rapidamente a acusação e insiste que foi mal interpretado. Ele afirma que só ficou nervoso durante a luta e diz que tudo isso não passou de um mal-entendido. Lin Yu não discute mais, mas por dentro continua sem se convencer. Ele já está pensando que não vai demorar para expor Goodman por completo e trazer a verdade à luz. Goodman então pergunta aos outros se alguém conseguiu encontrar a sala 213. Em vez de responder diretamente, Lin Yu toca em um dos homens de papelão e diz aos jogadores que os próprios fantasmas de papel vão guiá-los até lá. Seguindo as fileiras de fantasmas de papel, os jogadores continuam pelo corredor. Passo a passo, eles são guiados até o banheiro localizado bem no fim do corredor. Quando percebem onde chegaram, os jovens ficam olhando sem acreditar. Nenhum deles esperava que a sala 213 acabasse sendo nada mais do que um banheiro.
Lin Yu entra no banheiro sem hesitar e logo avista um fantasma de papelão parado no meio do local, como se estivesse esperando especificamente pela chegada deles. O fantasma está segurando uma folha de papel na mão. Num olhar só, Lin Yu entende que ele está tentando mostrar um desenho aos jogadores, como se essa figura de papel improvisada tivesse vindo entregar uma pista. 15 anos atrás, a Afterlife School era conhecida por toda parte como uma academia prestigiada, um lugar onde muita gente sonhava em entrar. Naquela época, uma garota quieta chamada Shen Yu veio da periferia esquecida da cidade, carregando pouco mais do que a esperança de receber uma educação de verdade e mudar o próprio destino. Seu temperamento naturalmente melancólico, junto com seu talento impressionante, logo fez Shen Yu se destacar entre as garotas recém-matriculadas. Foi nessa época que ela também chamou a atenção de Ao-san, o valentão da escola, e o interesse dele por ela estava longe de ser algo inofensivo. Shen Yu nunca correspondeu aos sentimentos de Ao-san, nem um pouco, e essa rejeição foi transformando aos poucos o fascínio inicial dele em um ódio amargo. A partir daí, ela virou alvo de um bullying implacável, mas não teve escolha além de suportar tudo, porque sair da escola significava abrir mão do futuro que ela tinha lutado tanto para alcançar. Um dia, Shen Yu venceu uma competição de desenho na pura base do talento e do esforço, ganhando tanto um certificado de honra quanto um artefato de primeira classe. Essa recompensa preciosa foi entregue pessoalmente a ela por um Heavenly Ghost, o que deixou aquele momento ainda mais marcante e inesquecível. Mas Shen Yu subestimou demais a maldade de Ao-san, ao mesmo tempo, superestimou o quanto aquele artefato realmente poderia protegê-la. Quando o conflito finalmente explodiu, a derrota dela teve um preço terrível, e a batalha terminou com a perda da sua vida. Então aconteceu algo totalmente inesperado. Depois da morte dela, a alma da garota se fundiu com um artefato de nível ainda mais alto, despertando inteligência dentro dele, e agora Shen Yu, presa na forma de um fantasma, está tentando passar a verdade para os jogadores de qualquer jeito que consegue. O protagonista percebe de repente que o objeto diante dele não é outro senão o mesmo pincel que um dia foi concedido por um Heavenly Demon, e que a alma de Shen Yu esteve vivendo dentro dele esse tempo todo. Nos últimos 15 anos, foi justamente esse espírito que ficou ditando em silêncio as respostas das provas da escola pelas sombras. Lin Yu observa o artefato com cuidado e percebe que ele está envolto por um selo protetor extremamente poderoso. Ele entende na hora que, se alguém quiser realmente usar o pincel e tirar todo o seu poder, essa camada de proteção vai precisar ser removida primeiro. Goodman percebe rapidamente que esse é o momento perfeito para tomar um artefato de alto nível para si mesmo. Aos olhos dele, isso não é só uma oportunidade rara, mas a chance de conseguir um poder absurdo e virar a situação de vez a seu favor. Sem hesitar, Goodman avança direto no protagonista, movendo-se rápido e com ganância enquanto tenta arrancar a folha de papel com a imagem do pincel mágico. A intenção dele é óbvia, ele quer o artefato para si antes que qualquer um consiga reagir. Só que Goodman encontra uma resistência feroz por parte de Lin Yu. O escudo de energia ao redor de Lin Yu se acende na mesma hora, bloqueando firmemente o avanço de Goodman e impedindo que ele tome a imagem do pincel mágico das mãos dele. Lin Yu avisa friamente a Goodman que eles já foram longe demais nesse jogo mortal para agir sem pensar agora. Ele deixa claro que um movimento egoísta como esse pode destruir tudo que o grupo lutou tanto para conquistar até aqui. Goodman, porém, continua totalmente convicto do próprio raciocínio. Ele argumenta que simplesmente passar no jogo não garante um futuro estável para ninguém e que, num lugar como esse, toda a chance de ficar mais forte precisa ser agarrada sem hesitação. O protagonista então revela que já sabe da traição de Goodman e da deserção secreta dele para o lado de Ao-san. A acusação cai como uma bomba, expondo a traição que Goodman tentou esconder com tanto cuidado. Goodman não nega e responde abertamente que seu novo aliado prometeu muito mais do que sobrevivência. Se ele conseguisse recuperar o artefato da biblioteca, Ao-san havia garantido não só sucesso nos exames, mas até uma bolsa de estudos no Spirit World. Os outros jogadores ficam completamente furiosos quando ouvem isso. Para eles, Goodman vendeu todo mundo por dinheiro, status e benefício pessoal, e esse tipo de traição parece baixo, sem vergonha e impossível de perdoar. Mesmo assim, Goodman não mostra remorso nenhum.
Ele declara na cara dura que a vida dos outros jogadores não significa absolutamente nada perto do lucro e da vantagem que ele mesmo pode ganhar. Na cabeça de Goodman, se tornar um Spirit Lord de quarta classe já é mais do que suficiente para provar sua força. Ele realmente acredita que pode vencer esse jogo sozinho e que não precisa depender de ninguém nem bajular o protagonista. Lin Yu lembra a ele, quase em tom de deboche, que lá no começo foi o próprio Goodman quem insistiu para que todos cooperassem. Ninguém nunca impediu ele de provar seu valor, então tentar culpar os outros agora só faz ele parecer ainda mais ridículo. Goodman responde sem a menor vergonha que a vida nunca permanece igual e que as pessoas naturalmente mudam com o tempo. Na visão dele, mudar de lado é só questão de bom senso, não algo pelo qual ele deva ser criticado. Lin Yu não consegue entender como alguém como Goodman conseguiu alcançar a quarta classe de Spirit Lords em primeiro lugar. Ele aponta com calma que, mesmo sem a ajuda dos Paperman, o protagonista teria percebido a verdadeira natureza de Goodman cedo ou tarde. Nesse momento, Goodman joga de repente um selo mágico encantado que vinha escondendo na mão. Com uma expressão convencida, ele declara ao protagonista que não é o único que guardou uma carta na manga. Apoiando-se no poder desse selo mágico, Goodman consegue abrir uma brecha na linha de defesa à força. No instante em que a abertura aparece, ele avança de novo, desesperado para agarrar a folha que carrega a imagem do artefato. Durante a luta caótica, Lin Yu consegue arrancar metade da folha com a imagem do artefato antes que Goodman consiga tomá-la por completo. Ao mesmo tempo, a força do ataque de Goodman acaba removendo o selo protetor do pincel, mudando a situação de um jeito crucial e inesperado. O Monetary System imediatamente envia uma notificação ao protagonista, anunciando que o pincel do artista foi descoberto. No instante seguinte, o artefato reconhece e se liga diretamente ao seu novo dono. Goodman fica chocado com a velocidade absurda com que o artefato de alto nível aceita seu mestre. A rapidez desse reconhecimento deixa visivelmente abalado, como se o pincel nunca nem tivesse considerado outra pessoa como uma escolha possível. Vendo a situação virar contra ele, Goodman muda o tom às pressas. Ele pede ao protagonista para não agir por impulso e sugere que os dois desacelerem e encontrem algum tipo de acordo que supostamente possa satisfazer todo mundo. Ele continua dizendo que os acontecimentos de 15 anos atrás estão ligados ao herdeiro do demônio e são muito mais complicados do que parecem na superfície. Segundo ele, mesmo que os jogadores descubram toda a verdade, ainda assim talvez não tenham chance real de passar no exame. Então Goodman afirma que não teve outra escolha e começa a implorar por misericórdia. Ele se oferece para agir como espião dentro do grupo de Al-San, prometendo apunhalá-lo pelas costas na hora certa se apenas pouparem sua vida. Lin Yu responde com uma voz calma, mas gelada, que compartilhou as respostas do teste por simples boa vontade, não porque devia algo a alguém. Mas, segundo ele, bondade nunca deve ser confundida com fraqueza, e isso certamente não dá aos outros o direito de abusar da sua confiança. Goodman ainda acha que o protagonista está confiante demais para o próprio bem. Ele insiste que Al-San não é o verdadeiro inimigo, porque o adversário real diante deles é a escola inteira. Tentando se salvar uma última vez, Goodman se vira para os outros jogadores e argumenta que ainda poderia ser útil na batalha final. A voz dele está cheia de urgência, como se estivesse desesperadamente procurando qualquer motivo para que deixem ele vivo. Goodman reforça ainda que o protagonista nunca vai conseguir lidar com o que está por vir tendo só um pincel mágico nas mãos, ainda mais quando o artefato de Al-San é muito mais assustador. Ele revela que Al-San possui um artefato de terceira classe, poderoso bastante para agir diretamente de acordo com as regras da escola. O protagonista responde sem muita preocupação que as regras da escola, para ele, nem importam de verdade. Goodman limpa a garganta e rejeita essa atitude na mesma hora, insistindo que ninguém tem o direito de subestimar a força dessas regras. Isso é ainda mais verdade, ele alerta, quando essas regras estão sendo geradas e impostas por um artefato de alto nível com autoridade real por trás. Enquanto a conversa continua, Goodman de repente junta uma peça importante. Ele percebe que o protagonista é, na verdade, o jogador conhecido como Imperor, e naquele instante finalmente entende de onde Lin Yu tirou tanta riqueza e tantos recursos.
O ciúme toma conta de Goodman na mesma hora quando ele pensa em quantos recursos, contatos e vantagens o protagonista tem à disposição. Aos olhos dele, alguém com esse tipo de apoio obviamente poderia passar pelo jogo com muito mais facilidade do que jogadores comuns, que enfrentam a morte a cada passo, e sem querer esperar pela destruição que considera inevitável nas mãos de Lin Yu. Ele engole de repente os pedaços rasgados da página do livro mágico que Ao-san tinha lhe dado. No segundo seguinte, o corpo de Goodman começa a inchar de forma grotesca, crescendo até um tamanho enorme e antinatural. Ao mesmo tempo, correntes brilhantes de energia explodem para todos os lados a partir dele, de forma selvagem e instável. Então uma explosão ensurdecedora acontece sem aviso. O clarão é tão forte e violento que todos os jogadores próximos são obrigados a fechar os olhos, completamente dominados por aquela destruição repentina. Os jogadores ficam sem palavras diante do fim chocante de Goodman. Nos rostos paralisados deles não existe só incredulidade, mas também medo, porque a verdade brutal afunda mais uma vez, o jogo não tem misericórdia de ninguém. Lin Yu decide em silêncio que não pode permitir que as regras desse jogo distorcido transbordem para o mundo real. No fundo, ele espera que os Spirit Lords que estão surgindo continuem ficando mais fortes para que um dia possam ajudá-lo a resistir à influência aterrorizante do jogo. De repente, o chão sob os pés dos jogadores começa a tremer com força violenta, fazendo todo mundo perder o equilíbrio. Um momento depois, antes mesmo que consigam reagir, eles percebem que foram selados dentro de um cubo mágico. O Monetary System envia rapidamente outra notificação ao protagonista, informando que um artefato de alto nível conhecido como Cursed Book foi descoberto. A mensagem só deixa a atmosfera ao redor deles ainda mais pesada e perigosa. Os jogadores logo passam a acreditar que isso é uma punição por terem violado as regras do livro. Aos olhos deles, Goodman usou deliberadamente o próprio suicídio para ativar essa punição, se vingando de todos eles até depois da morte. Agora presos e sob pressão, os jogadores imediatamente se voltam para o protagonista e perguntam o que devem fazer em seguida. Lin Yu puxa calmamente o pincel mágico, dá um golpe seco no ar com ele e declara que vai simplesmente destruir a parede. Com um único traço do pincel, a parede do cubo mágico é despedaçada. Quando a barreira quebrada desaba, os jogadores finalmente veem quem estava esperando do lado de fora, os membros da administração da escola. Ao-san fica claramente chocado ao ver que os jogadores conseguiram quebrar o feitiço do Cursed Book e sair à força. Então um dos administradores explica a ele que esse resultado não é tão surpreendente assim, porque um dos jogadores está controlando um espírito excepcionalmente feroz. Ao-san dá um passo à frente e informa friamente aos jogadores que a conduta nojenta deles é imperdoável. Ele lista as infrações uma por uma: quebrar repetidamente o toque de recolher, danificar propriedade da escola e até chegar ao ponto de matar colegas de classe. Lin Yu ouve todas essas acusações com uma calma impressionante, quase sem reação nenhuma. Quando Ao-san termina de falar, ele apenas pergunta em tom estável o que exatamente a escola pretende fazer agora. Ao-san explode de raiva na mesma hora com essa atitude e declara que tamanho desafio merece uma punição severa. Segundo o estatuto da escola, ele diz, um comportamento assim já é grave o bastante para justificar expulsão no mínimo. Naquele exato momento, a administração de repente ouve uma voz calma, mas imponente, perguntando se eles realmente têm força suficiente para punir o protagonista. Essas palavras cortam a atmosfera tensa na mesma hora, fazendo todo mundo parar e virar em choque. Quando olham para o lado, eles veem os espíritos contratados de Lin Yu se aproximando em formação, liderados pelo Golden Crocodile na frente. Cada fantasma emana uma aura pesada e perigosa, e a postura deles deixa uma coisa bem clara: eles vieram totalmente preparados para ficar na frente do seu mestre e protegê-lo. A administração logo percebe que os espíritos trazidos por Golden Crocodile não são fantasmas comuns, mas fantasmas realmente ferozes. A pressão que vem deles é tão intensa que até o ar ao redor parece ficar mais pesado. Ao-san franze a testa e pergunta aos fantasmas o que exatamente os trouxe até ali. Depois, ele tenta fazer a situação parecer razoável, explicando que eles só estão aplicando punição a um aluno que violou a disciplina da escola. Ao-san chega até a convidar os fantasmas para irem ao refeitório, para que possam se sentar e conversar em um ambiente mais apropriado.
mas Golden Crocodile recusa sem hesitar e diz de forma direta que veio ali para ver seu parceiro de negócios, não para dividir uma refeição. Secretário Bai e Jin Lian dão um passo à frente, fazem uma reverência respeitosa ao protagonista e pedem desculpas sinceras por terem chegado tarde. A atitude deles está cheia de respeito visível, mostrando claramente que eles não veem Lin Yu como um estudante qualquer. O diretor da escola fica visivelmente atordoado quando percebe que o protagonista realmente comanda vários fantasmas ferozes. Por um momento, até ele parece incapaz de esconder o quanto ficou abalado com o que está vendo. Ao-san confirma em voz baixa que Lin Yu tem pelo menos 3 fantasmas contratados sob seu comando. Só esse fato já basta para fazer a administração olhar para ele de um jeito completamente diferente. Lin Yu diz aos fantasmas que eles chegaram exatamente na hora certa, e que com Golden Crocodile ali, lidar com a administração da escola agora vai ser muito mais fácil. O tom dele continua calmo, mas suas palavras deixam claro que ele já assumiu o controle da situação. Depois disso, o protagonista se vira para Golden Crocodile e Foremanzal com um olhar direto. Ele pede aos dois que ajudem a cuidar dos alunos da sua turma e garantam que eles fiquem seguros, não importa o que aconteça a seguir. Foremanzal responde na mesma hora que está mais do que disposto a ajudar. Ele até diz de forma calorosa que o protagonista pode contar com ele a qualquer momento, fazendo seu apoio soar firme e totalmente sincero. Uma garota do grupo de repente percebe que, justamente no dia em que Goodman desertou para o lado de Ao-san, o protagonista foi se encontrar com um poderoso magnata local. Ela não consegue deixar de ficar chocada com o quanto as pessoas podem entender e se mover pelo mesmo mundo de formas tão diferentes. Enquanto a administração da escola observa a troca entre Lin Yu e Golden Crocodile, eles começam aos poucos a entender que esse jovem está longe de ser um estudante comum. O jeito como ele fala e as pessoas que estão ao lado dele tornam isso impossível de ignorar. O diretor da escola originalmente queria se livrar do protagonista em silêncio e sem chamar atenção, mas ele nunca imaginou que Lin Yu realmente conheceria alguém como Golden Crocodile. Essa ligação inesperada bagunça totalmente o plano que ele tinha antes. Golden Crocodile então pergunta diretamente ao diretor da escola o que exatamente está acontecendo ali e por que ele pretende punir Lin Yu. A voz dele não é alta, mas carrega um tipo de autoridade que já coloca pressão imediata no outro lado. Ao-san responde que o jovem violou seriamente as regras da escola, ignorou o toque de recolher mais de uma vez e até matou vários estudantes. Ele lista cada acusação em um tom severo, claramente tentando justificar a punição diante de todos os presentes. Golden Crocodile então faz ao chefe do conselho de professores uma pergunta simples, mas perigosa, entre as regras do mundo fantasma e o estatuto da escola, qual delas realmente importa mais? O significado por trás dessa pergunta fica óbvio para todo mundo que está ouvindo. Principal Umen se vira para o diretor e afirma que as regras mais amplas do mundo fantasma realmente são mais importantes do que o estatuto interno da escola. Ele também aconselha que ele não leve essa questão adiante e alerta para não escalar o conflito. Ao-san fica imediatamente furioso com as palavras do diretor. Ele se recusa a acreditar que a administração realmente vai recuar por medo do protagonista e das pessoas que estão ao lado dele. Principal Uma informa calmamente ao diretor que a filha de Golden Crocodile vai se matricular em breve na escola. Além disso, ele estava planejando investir 30 milhões de Minbi na academia, o que torna essa questão ainda mais difícil de lidar de forma descuidada.